Jeremias 7, a partir do verso 5. Fique bem atento, porque eu vou ler uma parte da Bíblia onde, quando a gente vai fazer a nossa leitura bíblica, a gente não quer ler. São as genealogias. Tá bom? Fique comigo. Amém? A Bíblia diz assim: Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro, e nele estava escrito: Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Eis o número dos filhos do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.162. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate e Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 677. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Assum, 328. Os filhos de Bessai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Gebá, 621. Os homens de Miquimais, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos de outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Ló, de Adite, Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Emir, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel. Os filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum. Os filhos de Ater, os filhos de Talmon. Os filhos de Acube. Os filhos de Atita. Os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Asuf, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agabe, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necodá, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nessucessim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Beuslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamar, os filhos de Nessias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de
Pequerete, Razebaim e os filhos de Amon, todos os servidores do templo, os filhos dos servos de Salomão, eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem era de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necodá, 642, dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda esta congregação junta era de 42.360, além dos seus servos e das suas servas, que eram 7.337. Havia também 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas, 245. Os camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Meus irmãos, para nós essa parte da Bíblia é muito chata a sua leitura, e é mesmo. Mas é interessante que para o judeu isso tem um valor absurdo. Considerar a sua raiz, a sua família, da onde o Senhor o trouxe à existência, tem um valor muito grande. Tanto que os últimos versos que nós lemos falam a respeito daqueles que não conseguiram comprovar a sua linhagem e, portanto, foram considerados ali como judeus, vamos dizer assim, de segundo plano. E olha que coisa interessante, meus irmãos e minhas irmãs. Através da linhagem do povo judeu, de todo esse processo da genealogia, o Senhor usou tudo isso para que de todas essas pessoas pudesse, em figura humana, chegar até nós o seu Filho amado Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Muito do que somos, nós trazemos da nossa realidade familiar. E o que somos é uma junção daquilo que nós trazemos da nossa realidade familiar com o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Amém. E nós podemos, então, viver uma nova vida em Cristo Jesus. A nossa família pode escrever uma nova história para o louvor da glória do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 8, versículo 1, não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora é interessante que o relato de Neemias, ele fala para nós de um tempo de reconstrução de Jerusalém. Reconstrução de tudo aquilo que envolvia o povo de Deus, era um tempo de reconstrução. Porque eles haviam retornado do cativeiro babilônico. E é interessante a gente perguntar, por que eles foram para lá? A Bíblia vai mostrar para nós, ao longo do Antigo Testamento, e usando os profetas de forma, das mais diferentes formas, todas caminhando numa direção de que o povo deveria mudar a sua atitude. Deveria mudar a sua relação com Deus, deveria mudar a sua forma de receber a lei de Deus e obedecer a lei de Deus, porque o povo estava desobedecendo a lei de Deus. O povo estava tomando decisões erradas. O povo não estava ligado nos alertas que os profetas estavam trazendo. E durante muito tempo, Deus usou os seus servos profetas para mostrar isso ao povo e trazer o povo de volta à obediência. Só que o povo não quis obedecer. E Deus usa então uma nação inimiga, um outro rei, um outro povo, a Babilônia, para que pudessem ser
uma vara de castigo, de disciplina para o seu povo. Agora, respondendo essa pergunta, por que o povo foi para o cativeiro babilônico? Porque eles tomaram decisões erradas. Quando a gente pensa assim, os profetas falaram para obedecer a palavra de Deus, para adorar somente ao Senhor, prestar culto somente ao Senhor, cuidar da terra da forma do Senhor, tratar os servos da forma do Senhor, estabelecer as celebrações de acordo com a vontade do Senhor, e o povo não obedeceu. Eles tomaram decisões erradas. Aí a gente fala assim, que povozinho ruim, né? Eles são um reflexo nosso. Quem de nós aqui nunca tomou decisão errada? Quem de nós aqui, em algum momento da nossa caminhada, a gente deixou de olhar para o Senhor e para a palavra do Senhor e tomou uma atitude, uma decisão errada, contrária ao querer e à vontade do Senhor? Quantas vezes nós fizemos isso como família? E aí a gente vai trazendo para a nossa vida aquilo que os irmãos sabem, né? Não, isso aí não tem problema não, nada a ver. Nós temos que ser crentes assim, mas com a cabeça do mundo, né? Então a gente tem que se ajustar àquilo que o mundo vai trazendo para nós. Está repreendido o nome de Jesus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós vivemos como cristãos uma contracultura. O mundo vai numa direção e o povo de Deus deve caminhar em outra direção. O nosso caminho é aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. A porta que nós somos chamados a entrar não é a porta larga, mas é a porta estreita. A porta larga a gente entra até rolando e já cai direto no precipício do inferno. A porta estreita a gente só entra do jeito que a porta deixa entrar. É o caminho que o Senhor tem para nós e a gente caminha caminhos de vida eterna. Louvado seja o Senhor. O povo de Deus foi para o cativeiro babilônico porque, resumindo, repito, eles tomaram decisões erradas. Não consultaram o querer e a vontade do Senhor. Como era a vida deles naquele tempo onde eles estavam no cativeiro? O Salmo 137 diz para nós como era a vida do povo naquele tempo de cativeiro, a realidade que eles viviam. Salmo 137, a Bíblia diz assim, meus irmãos: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha, se eu me esquecer de você, ó Jerusalém? A terra para o judeu, para a família, tem muito valor. Não despreze o lugar de onde Deus trouxe você. Não despreze a sua família, da onde Deus trouxe você à existência. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Por isso que eles voltaram para reconstruir, meus irmãos. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Essa era a realidade de um povo que tomou decisões erradas.
A Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, vai deixar claro para nós que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos, não há outra possibilidade de vida a partir de decisões erradas que não seja uma realidade de dor, de sofrimento, de tristeza. E o que fazer então? Vamos nos acostumar a vivermos como resultado das nossas decisões erradas. Vamos continuar às margens do rio, chorando, lembrando da vida que tínhamos em Deus, em Cristo Jesus. Vamos permanecer colhendo as consequências e os frutos dos nossos erros. Não precisamos, por mais que a Babilônia seja um lugar de acomodação, por mais que a Babilônia, a gente tenha lá algum lugarzinho para ficar, alguma coisinha para comer, alguma coisinha para fazer, nós não podemos nos acostumar a estarmos fora da vida, dos planos e dos projetos de Deus para nós. Nós não podemos nos acostumar à Babilônia, porque a Babilônia não é o lugar que Deus tem para nós. O mundo que jaz no maligno não é lugar para nós, não é lugar para os nossos filhos, não é lugar para a nossa família, não é lugar para as pessoas que nós amamos. O mundo e a Babilônia não é para aqueles que o Senhor deu a vida, que enviou Cristo Jesus para salvar, libertar e transformar. O lugar das pessoas que o Senhor deseja que sejam salvas é a vida eterna com o Senhor, é pertencer e ser reino de Deus. Mas a Babilônia tenta governar o nosso coração. A Babilônia traz para nós um lugarzinho assim de acomodação. Aí você pergunta a alguém, como é que estão as coisas? Está mais ou menos. E aí passam uns 50 anos, como é que estão as coisas? Continua mais ou menos. Deus não deseja que a gente esteja nesse lugar do mais ou menos, onde o nosso casamento é perdido, onde os nossos filhos são perdidos, onde os filhos dos nossos filhos são perdidos. Deus não deseja que a gente esteja nesse lugar. Por isso que o Senhor, Ele trabalha. Assim como Ele deu ao povo a oportunidade de voltar. Assim como o filho pródigo teve a oportunidade de voltar, e voltar para um pai que estava pronto o aguardando. O Senhor nos dá a possibilidade de voltar. O tempo do cativeiro babilônico foi cumprido. A disciplina do Senhor foi estabelecida. Agora era a hora do povo poder o quê? Voltar. E os nomes que eu li aqui são nomes de pessoas que não quiseram permanecer na Babilônia, mas que desejaram profundamente nos seus corações, mesmo que encontrassem uma terra que deveria ser reconstruída, mesmo que tivessem muito trabalho pela frente, mesmo que tivessem detalhes e mais detalhes e coisas médias e grandes para serem reconstruídas, aquelas pessoas decidiram firmemente no seu coração voltar, porque a Babilônia não era o lugar deles era Jerusalém. O lugar deles não era o princípio da Babilônia, o lugar deles, o princípio deles era o princípio da palavra de Deus. A adoração deles não deveria ser dada a outros deuses, mas a adoração deles deveria ser dada ao Senhor dos Senhores, o Deus sustentador e criador do universo. E eles então tiveram a oportunidade de voltar. Quando a gente deixa a Babilônia, a gente vai ter coisas a reconstruir na nossa vida. Quando a gente deixa a Babilônia, a gente vai ter que reconstruir coisas na nossa família. A gente vai estar diante de situações das mais diferentes.
mas nunca nos faltará o poder, a presença e a palavra do Deus Todo-Poderoso sobre nós. Por que aquelas pessoas voltaram? O que marcou aquelas pessoas para que elas pudessem voltar? Mesmo que o cenário era um cenário que carecia de reconstrução dos muros, dos portões, do culto, do templo, das organizações sociais ali dentro do seu território, porque o coração daquelas pessoas foi inundado por Deus. E quando Deus inunda o nosso coração, mesmo que o nosso desafio seja grande, Deus enche o nosso coração de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos perder a nossa confiança no nosso Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos viver com o Senhor sem ter a nossa vida marcada por esperança. O hoje pode ser um hoje de dor. Há muita coisa para reconstruir, mas é necessário voltar porque a Babilônia não é o nosso lugar. E a gente então olha para a nossa vida e a gente considera que, infelizmente, em algum momento a gente pode tomar decisões erradas na nossa vida. Decisões que nos afastam do nosso Deus e do propósito dele para a nossa vida. O dia a dia vivido a partir de decisões erradas é um dia a dia que Deus não quer para nós. E vivendo esses dias, a gente pode olhar para Deus, confiar em Deus e voltar, porque o nosso Deus, Ele tem o nosso lugar, porque o nosso Deus tem o nosso povo, o nosso Deus tem a nossa família, o nosso Deus tem a presença dEle, tem a adoração a Ele, tem o culto a Ele, tem a palavra dEle e tem o poder dEle sobre a nossa vida. Pastor, eu quero voltar para Jerusalém. Não perca mais tempo. Em nome de Jesus. Abandone o lugar que não é o lugar da presença de Deus, da vida e do poder de Deus. E venha para o lugar da vida, da presença e do poder de Deus, em nome de Jesus. Pastor, eu vou ter coisas para reconstruir. Sim, nós as temos. As muralhas de Jerusalém eram um desafio enorme. Quando Neemias começou a reconstruir, o inimigo se levantou para zombar dele. Vocês não vão conseguir, para com isso. Mas eles conseguiram. Em 52 dias. Por causa do poder deles? Não. Porque Deus estava com eles.